Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, e o que parecia ser só uma torção no tornozelo, aquela torção dolorida que às vezes acaba tendo ali andando na rua, virou uma lesão de fato, né? Porque o Rojas foi se lesionar no dia 22 contra o Bahia, e até agora não se tem nem notícias sobre quando ele pode voltar, né? O que tem até o momento é que ele ainda não treinou nessa quarta-feira e com certeza vai ser desfalque mais uma vez nesse jogo contra o Inter. E detalhe que a previsão do Corinthians é que o paraguaio retorne no máximo dias antes do jogo de volta contra o São Paulo no dia 16. Até lá, pode ser que ele até seja relacionado contra o Coxa para pegar um ritmo e ir com mais confiança para o clássico. Mas para esse jogo de volta, por exemplo, contra o News Old Boys, que deve ir um time misto, né, não é 100% a base, eu não imagino que ele vai estar, muito menos agora contra o Inter. E vale ressaltar um caso curioso que mesmo sem treinar, ele continua viajando com o elenco para os jogos. Tanto é que ele estava presente no vestiário desses dois últimos, tirando esse de agora, que eu não vi, mas é capaz que ele estava lá também, simplesmente pra tá lá, né? Talvez para entrosar com o elenco, sentir o clima do vestiário. Confesso que eu não entendi isso direito, mas no geral, só para dar uma atualizada aí, porque eu sei que tem muita gente pedindo informações do Rojas, ele nem vem treinando com o grupo, não vem treinando com bola, só fazendo aquela fisioterapia básica e pouco se sabe se realmente vai voltar contra o São Paulo. Pois é, coisa foi feia mesmo, né? Já sabia que ele era de se lesionar com facilidade, já tinha um histórico meio abrangente nesse caso, mas no segundo jogo já dá esse trabalho todo, pelo amor de Deus, né? Vai ter que compensar muito no futebol, hein? E até por falar em lesão, nosso querido Cálcio, que no último jogo também sentiu o tornozelo num lance bem esquisito, né, até acabou saindo depois, preocupou a comissão técnica por um determinado momento, mas segundo informações, o goleiro já teria feito exames pela parte da manhã de ontem e por sorte não detectaram nada. Ele está 100% bem, inclusive deve treinar hoje, então não vai ser problema pro Vanderlei nos próximos jogos. E eu sei, não preciso esconder que você aí não curtiu tanto isso, né? Queria ver o Cássio fora, só pra ver o Carlos Miguel jogar. Eu confesso que eu também tô assim, tá? Primeiro que eu não sei nem porque o Cássio começou jogando na terça. Não vi motivo nenhum pra fazer essa troca. Segundo, que o Carlos Miguel não só vem passando uma segurança enorme pra gente, até pra vocês terem uma noção, dos 7 jogos que ele fez esse ano, tomou gol em apenas 2, né? Um paredão de ferro lá atrás. Como ele passa um ar diferente nos jogos, né? É diferente você olhar pro gol e ter um Carlos Miguel lá. Não sei, eu acho que eu tô ficando enjoado de ver o Cássio, aí demora pra repor a bola, repõe errado, reclama o tempo todo, principalmente com os mais jovens, né? E o Murilo, coitado, sofre toda vez ali com o Gil e ele gritando na orelha. Então, talvez fosse interessante ver o Cássio pegando uns 3, 4 jogos de descanso, só pra dar uma mudada no ar, né? Depois ele volta. Fica aí 1, 2, 3 semanas fora e volta depois, tá tudo certo. Enfim, de todo jeito ele está bem, que bom. Também não é de todo ruim ter o Cássio no time, né? Então, sábado é ele de novo, fechou? E ontem rolou um debate muito forte nas redes sociais, torcida do Corinthians contra a própria torcida, sobre os números de Vanderlei Luxemburgo em comparação com os 25 primeiros jogos de Vitor Pereira no ano passado. E para surpresa de muitos, tá praticamente tudo igual. São 11 vitórias para cada lado, mais 9 derrotas para o Luxa e 6 para o português. Um aproveitamento de mais ou menos 50% para ambos e uma defesa e ataque melhor do Vitor. E bem, Fel, esse debate pegou fogo na torcida, justamente pelos números serem parecidos, mas a cobrança ser muito maior para um do que para outro. Detalhe que esses primeiros 25 jogos do Vitor Pereira vai desde a estreia contra o São Paulo no Morumbi até o jogo contra o Juventude, ainda antes das oitavas da Liberta e Copa do Brasil. Então assim, eu não vou nem entrar nesse debate porque são muitos pontos, né? Diferença de elenco, de idade, lesionados, enfim. Ia ficar o vídeo inteiro falando só sobre isso. Mas o que eu posso falar é que no caso do Vitor Pereira, o time já ganhou uma cara logo de início. Era um time que mordia, que sabia sair jogando, não tinha um centroavante, né? Naquela época ali era o Jô, depois veio o Roger e o Yuri, que só foi chegar depois. E já no caso do Luxa, o time começou mal também, né? Era só derrota no começo, foi melhorar depois da data FIFA, tanto é que é o time da Série A que mais venceu depois dela. Ele teve um Guedes inspirado, fazendo gol todo jogo. Por outro lado, um Yuri em baixa, um Renato resolvendo os jogos. Então, cada um teve os seus pontos fortes e fracos nesse meio tempo, né? Na época do Vitor Pereira, por exemplo, era o Fausto Vera que estava muito bem, o Michael jogando bola, o Adson também era um cara que estava jogando muita bola com o Vitor, né? Jogando inclusive de meia, que é uma posição que o Luxemburgo não enxerga ele hoje. Então, no geral, não tem muita diferença em questões de números. Ambos erraram e acertaram bastante, os números são parecidos, mas no caso do Luxa, ele só apanha mais porque não habla outro idioma, né? Vamos falar a verdade? Ele é claro de muito
muitas vezes o time ganhar na base da individualidade. Enfim, debate dos bons esse aí, e agora eu deixo pra vocês quem foi o melhor nesses primeiros 25 jogos, Vitor Pereira ou Luxemburgo? Comentem aí. Bom, e depois dessa saída conturbada do Roger Guedes lá pro fim do mundo do Catar, o Corinthians teme demais outra saída de um jogador importante pro elenco que, infelizmente, se vier uma proposta, não vai ter como segurar. E esse, infelizmente, é o caso do Murilo. Depois que a Fiorentina ofertou lá os 8 milhões de euros e o Corinthians recusou, agora é a vez do Napoli, o atual campeão italiano, entrar na briga com os dois pés na porta. Porque, segundo o próprio jornal italiano, diz ali que o Napoli já sabe da pedida do Corinthians de 20 milhões de euros pelo zagueiro. E, cara, para um time que acabou de ser campeão de uma liga nacional, jogou muito na Champions, ofertar 20 milhões pelo Murilo é moleza. Até porque a gente sabe, fiel, 20 milhões de euros pra gente é muita coisa, ainda mais para um zagueiro, tornaria ele o mais caro da história do Brasil. Agora, para eles, 20 milhões de euros é 20 milhões de reais pra gente, E quem a gente contrata com 20 milhões de reais hoje? Poucas pessoas. Então, imagino que esse investimento pro Napoli vale muito a pena. E se chegar mesmo essa proposta, creio que o Duílio nem vai pensar duas vezes em aceitar. Lembrando que hoje o Corinthians é dono de 80% do passe do Murilo, ou seja, desses 20 milhões que poderiam vir, 16 entrariam no bolso do clube. E é aquilo, fiel? Segurar o Murilo tem que ser a prioridade da diretoria. Não dá para se desfazer dele por qualquer proposta boa. Tem que ser maravilhosa, irrecusável, bombástica, tá ligado? Qualquer coisa abaixo disso seria ruim. Então, é só esperar as coisas acontecerem, porque a temporada lá já tá começando, a janela ainda fecha no fim desse mês, é verdade, mas quanto mais cedo para eles, melhor. Enfim, Deus tá no comando e o que tiver de ser, vai ser, certo? Xodó da torcida, Gustavo Mosquito já está de volta aos gramados corintianos há um tempinho. Já vem treinando sem restrições há algumas semanas e tem tudo para voltar a ser relacionado já na semana que vem. O atacante acredita que está 100% e que pode voltar a jogar normalmente. Porém, o que acontece que ele não jogou até agora é que, como essa lesão é uma lesão complexa, durou 8 meses, tem que ser cumprido um prazo determinado pelo departamento médico do clube para o jogador voltar com segurança e não ter risco de agravar a lesão. Porque lembrando, o Renato foi voltar naquele jogo contra o Liverpool e com 15 minutos já sentiu. Então, tem toda essa preocupação em cima dele e por isso ele não vem sendo relacionado, mesmo treinando normalmente com todo mundo. E aí também fica a pergunta, fiel? Se o Mosquito voltasse hoje, ele seria opção de imediato no banco? Porque lembrando, não joga há um bom tempo, não tava tudo isso antes da lesão, mas é um cara objetivo, rápido e que no segundo tempo pode fazer uma fumacinha legal no lado direito. Lado inclusive, que além do Romero, não tem nenhum outro ponta que jogue com o pé direito. É tudo pé invertido. E aí, o que vocês acham, hein? Já volta com tudo, já chega grande ou vai ter que dar um passinho de cada vez para voltar a ser aquele mosquitão? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.